Muito bom dia, pessoal. Terça-feira, hoje um dia um pouco atípico. O vídeo de hoje, 24 horas da minha alimentação em um dia, entre aspas, comum. Agora estamos rodando, aproximadamente 7 horas. Aproveitar que hoje é feriado e aproveitei para dormir um pouco mais e sempre rodar um pouco mais tarde. Aí eu desço do prédio, me deparo com o quê? Você deve estar vendo aí, mas tá garoando. Pelo visto, choveu também a noite inteira, mas eu não ouvi nada. Dormi bem pra caramba essa noite. Noite retrasada também, então 2 noites dormindo bem aí consecutivas, recorde nesse ciclo. Sorte que hoje não tá frio, porque se tivesse a hora que eu tinha descido ali, com certeza ia ter esperado para ir na academia. A academia que eu treino em feriados e no sábado abre das 8 em diante. E agora, como é 7 horas, não custaria nada esperar mais 1 horinha aproximadamente para ir fazer na esteira. O treino de hoje são só, entre aspas, porque nunca é só, 8 km em Z2, então é muito leve. Até tomar um banho de chuva hoje é forçar demais. Tenho visto que uns dias atrás a minha imunidade estava bem baixa ainda, mas hoje eu tô com a voz rouca ainda, pelo menos é só isso. E hoje, terça-feira, rodagenzinha bem de boa. Ontem, na segunda, eu fui pra academia e no vídeo passado eu até comentei, pô, talvez essa semana, nem na próxima semana, na verdade, nem treine perna, mas fui treinar perna, bem de boa mesmo dessa vez, mas com exercícios específicos para corrida ali e alguns equipamentos musculares específicos da perna, com movimentos tradicionais, mas eu tenho que fazer isso essa semana, porque nas próximas 2 vai vir um pico de treinamento já, e a ideia, se tudo der certo, é passar de 100 km em ambas semanas. E aí, pô, não dá, né? Querer fazer mais de 100 km de corrida na semana e treinar a perna ainda. É receita pro desastre. Então, vamos ver como é que o corpo vai reagir. E depois eu só volto a treinar a perna lá quando estivermos já no polimento. Será a partir do dia 10, 11 de maio ali, mais ou menos. E o desafio do treino de hoje não é nem ficar em Z2, é acabar o mais próximo possível das 8 horas, porque a academia só abre às 8, eu quero ir ali fazer uma mobilidade e uma liberação também. Vamos ver se vai dar certo isso aí. E aqui estamos, meu povo, café da manhã, finalmente, agora 10 para as 9 da manhã. Como eu disse, hoje é feriado, então um dia bem mais atípico no que tange a horários para me alimentar, tendo em vista principalmente que eu saí para correr um pouco mais tarde, como de costume. Fui na academia depois, fiz um pouco de mobilidade e também de liberação, senti minhas pernas bem presas hoje, mas com certeza em virtude do treino de perna de ontem. E é isso, café da manhã aqui sem mistério, basicamente é o mesmo de sempre: café, pão, ovo e frango, mais um pouco de abacate também aqui. E aqui nós temos um bowl de frutas mais aveia. Eu não peso as frutas de maneira individual, eu só faço ali como se fosse uma espécie de salada de frutas. Eu corto todas elas, boto em um pote, boto na geladeira e depois, quando eu vou comer, eu pego elas todas e jogo dentro de um recipiente e depois complemento com mais alguma coisa. E é isso. E aqui tem laranja, maçã e ameixa, são as frutas dessa semana. E esse é o café da manhã, a primeira refeição do dia aí. E eu fui correr em jejum hoje, para dar uma acostumada a mais. É algo que eu faço há muito tempo, então não me interfere em nada. Agora, horário do almoço, até já passou um pouco, 12h15.
Geralmente sempre costumo almoçar um pouco mais cedo, mas estava em reunião com meu sócio até agora. E aqui nós temos arroz, sobrecoxa, um pouco de beterraba, cenoura remanescente. E aqui nós temos também suco, aquele light, que é 0, e creatina também. Não sei se vai dar para vocês ver, mas também temos creatina. Essa é uma fase da preparação que eu ainda estou consumindo creatina, até andei estudando um pouco sobre, que é muito comum os atletas de endurance, principalmente em provas de longa distância, quando estão chegando perto da prova-alvo, parar de tomar. E muito provavelmente é algo que eu vou fazer, ainda não decidi, mas muito provável que sim, vou parar de tomar, faltando ali 10, 14 dias mais ou menos para a prova, justamente para que eu fique mais leve, tendo em vista que os principais benefícios da creatina já terão sido usufruídos durante todo esse período. Eu não lembro algum outro período da minha vida que eu tenha parado de tomar creatina. Com certeza já parei antes, mas não em véspera de prova assim. E como é uma prova bem longa, 42 quilômetros, né? Qualquer peso a mais que a gente consiga eliminar ali já vai ser de grande benefício que a gente vai estar ali adquirindo. Então, talvez eu perca 2 quilos a mais, né, nesse período aí que eu fico sem creatina ali no pré-prova. Claro que depois vem o carb load, enfim, tudo mais que dá uma subida também, mas com certeza aqueles 75 quilos aos quais eu estava planejando correr no dia da prova serão mais fáceis, digamos assim, de serem atingidos com a parada da creatina ali, porque a creatina não retém, como muitas pessoas acabam achando, mas ela deixa o músculo bem hidratado, isto é, ela puxa a água para dentro do músculo. E como no esporte endurance longo, de provas longas, isso não é tão benéfico, eu vou parar para ver como é que o meu corpo reage. Aquela coisa, né? Se a gente não experimenta, a gente nunca vai saber como é que vai se sair. E, muito provavelmente, eu pare de tomar a creatina um pouco antes da prova ali. Inclusive, se algum de vocês já parou de tomar pré-prova longa, deixa aqui nos comentários como é que vocês saíram, quantos quilos vocês perderam e quais foram os principais benefícios desta parada de tomar creatina nas vésperas de uma prova longa. Nos vemos daqui a pouco mais. Terceira refeição, refeição da tarde, basicamente o quê? Um repeteco do almoço, não tem segredo. Cá estamos, pessoal, agora exatamente 6h11 da tarde, última refeição do dia. Aqui nós temos basicamente mais um repeteco do que foi o almoço e também a refeição da tarde. Aqui a gente tem 200 gramas de arroz, 100 gramas de frango. Aqui tem um pedaço de abóbora também, que dá mais ou menos 80 gramas. Um pouco de salada, cenoura e beterraba e 50 gramas de abacate. Como vocês podem bem ver aí, na parte nutricional não tem muito segredo. É aquele famoso ditado, faça o básico bem feito. Desconfiem de pessoas que estão na internet tentando vender para vocês alguma fórmula mágica, algum suplemento milagroso que vai trazer tantos por cento de performance, tantos por cento de saúde para você, sendo que aqui, sendo a comida de verdade, é realmente o grande segredo, sendo que várias pessoas não estão dispostas a comer comida de verdade porque talvez a indústria de um todo, com a divulgação dos influenciadores, botando alimentos aos quais não são tão saudáveis na rotina das pessoas, afastem elas do grande segredo da nutrição, que nada mais é do que comida de verdade. É claro que não é sempre que a gente consegue fazer todas as refeições assim. Via de regra, se tu estás um dia muito corrido, talvez a refeição da tarde tu não vai conseguir colocar uma refeição dessas, mas conseguir colocar alguma coisa do tipo, uma fruta,
uma dose de whey protein ou alguma coisa nesse sentido é 10 vezes melhor do que, sei lá, uma barrinha de proteína. Então, desconfiem. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é desconfiem de pessoas as quais tentam vender algo milagroso para vocês, sendo que na nutrição não tem segredo, pessoal. É o básico bem feito, é a comida de verdade que vai trazer vocês a ter mais saúde, mais longevidade, mais performance e menos queda de imunidade. Até meio hipocrisia, né? Eu tava falando isso contando um pouco de imunidade baixa, mas foi por um contexto totalmente adverso. E aqui, isso aqui basicamente me preveniu de não ficar pior. Porque se eu ficasse comendo muita bobagem de maneira seguida, é uma coisa que eu não faço, com certeza a minha imunidade teria caído, a minha saúde não seria tão forte como é hoje em dia. Então eu vou comer aqui e daqui a pouco a gente já se fala e trazer um pouco dos macros aos quais foram consumidos ao longo do dia inteiro e bater mais um papo com vocês. Tava começando a comer e olha só quem é que liberou o vídeo. Esse casal aqui que eu acompanho, pô, eles são brabo pra caramba, aprendo demais com eles. Tive o prazer de conhecê-los na última maratona que teve aqui em Pelotas, na terceira maratona aqui. E aí eles vieram pra cá pra fazer também a distância de meia maratona, inclusive a Gabi, que é a namorada do Pedro, acabou pegando pódio na categoria dela. E eu tive o prazer de conhecê-los ali naquele momento e, cara, aquele momento ali foi um choque de realidade de que eles são realmente aquilo que eles transparecem no vídeo. E são, como eu bem falei, pessoas das quais eu aprendo pra caramba sobre o esporte, sobre alimentação, sobre várias outras áreas da vida. E eu vou deixar foto, inclusive, que eu tirei com eles aqui em algum canto da tela. E o Pedro também vai buscar. Inclusive, a marca de sub 2 horas e 35 na Maratona Internacional de Porto Alegre esse ano. Então, é uma atmosfera ali que a gente vai criando meio que de forma inevitável de se blindar, de chegar nessa parte do ciclo que é uma parte que nos cobra bastante, nos cobra muita disciplina, da gente se cercar de pessoas as quais têm o mesmo objetivo, mesmo que estejam a centenas de quilômetros de distância, porque quando a gente vai criando esse ambiente, tanto físico como virtual, de pessoas que querem evoluir, que querem se desafiar, atingir marcas que vão as colocar automaticamente fora da zona de conforto, é com essas pessoas que a gente tem que estar. E eu acompanho eles pra caramba, faz talvez 1 ano e meio que eu acompanho eles, eu acho que não fechou 2 anos ainda. E, cara, é muito bacana ver a evolução deles e a minha também no esporte, porque a gente acaba se blindando meio que de forma conjunta ali e buscando sempre evolução. E se vocês ainda não os seguem, tanto no YouTube como no Instagram, recomendo vocês seguirem fortemente. Acessem o canal deles aí no YouTube, This Is Us Sport. É um canal, pô, de extrema qualidade. Eu estou acompanhando faz um baita tempo e não tenho nada a reclamar nem a pontuar. Eu aprendo muito com eles e com certeza vocês também vão aprender. E sigam também lá, principalmente no Instagram, dá aquela moral, que é sempre bacana incentivar e fazer com que pessoas boas, pessoas com propósito, tenham mais visibilidade na internet. Este é com certeza o nosso principal objetivo aí, de dar voz, cada vez mais voz para pessoas boas e com propósito de fazer a diferença. Dito isso, agora sim, acabou o dia, acabaram as refeições. Eu vou passar para vocês novamente, basicamente, o que eu comi ao longo do dia no café da manhã ali. Na verdade, recapitulando, eu saí para correr em jejum. É uma prática que eu já venho fazendo há muito tempo, me ajuda bastante nisso. Inclusive, eu vi alguns estudos que indicam que em provas longas de endurance não é muito bom a gente só ter aquela fonte primária de absorção de energia, que é o carboidrato. Então é bom a gente acostumar também o corpo a queimar gordura. Isso a gente treina, na verdade, principalmente nos treinos quando a gente vai em jejum.
Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Se alguém, porventura, vê algum estudo que fale ao contrário, por favor, comenta aqui, me manda no Instagram, porque a gente aprende também e fica da hora. Mas, enfim, é uma prática de exercício que eu faço há bastante tempo, me ajuda, não me prejudica em nada. Então, a gente vai seguir até segunda ordem, por assim dizer. Dito isso, 8 km pela manhã, bem leve, Z2, depois eu dei um pulo na academia, fiz um pouco de mobilidade e liberação ali, porque por mais que nós estejamos em uma semana de baixa intensidade, antes de atingir o pico de treinamento, aquelas 2 semanas de choque, as quais eu comentei com vocês, às vezes a perna dá uma pesada, principalmente porque eu treinei perna ontem na academia também. Dito isso, café da manhã, que foi a nossa primeira refeição do dia, 150 gramas de frutas as quais eram laranja, maçã e ameixa, mais 20 gramas de aveia, um ovo inteiro, mais 50 gramas de frango desfiado, um pão francês, cacetinho, como vocês bem preferirem, mais 40 gramas de abacate e mais um café passado ali. Já pulando para o almoço, foram 200 gramas de arroz, uma fatia de abóbora, que era basicamente 80 gramas ali, 120 gramas de sobrecoxa, mais um pouco de salada, como vocês puderam ver aí também, era mais beterraba do que cenoura, mas era um mix dos dois. Aí já na refeição da tarde, era basicamente, como eu falei, um repeteco do almoço, porque para mim, nutrição, como eu bem falei para vocês, não tem segredo, cara. Tu pode simplesmente fazer o básico bem feito, escolha fazer o básico bem feito. Terão dias aos quais você terá mais tempo para fazer algo mais elaborado, comer vai estar com uma pessoa especial para ti, com a tua família, com os teus amigos, é nesses momentos que tu tem que te permitir de comer alguma coisa que não esteja na tua rotina, mas pô, se tu estás numa rotina, estás prestes a ir para um grande desafio, como é o meu caso, como tenho certeza que talvez seja o caso de muitos de vocês que estão aqui assistindo também, pô, cara, faz o 100% durante a semana ali que tu tem controle, sabe? Eventualmente, tu, pô, vai sair no final de semana ali pra ter uma comemoração, que nem eu vou ter. Daqui a alguns finais de semana eu vou ter o aniversário de um amigo meu. Vocês acham que eu vou deixar de ir e de comer alguma coisa lá? Claro que não, né, pô? Nesses momentos que a gente tem que ter equilíbrio, por mais que esteja numa reta final de ciclo. É aquela ponderação, aquele equilíbrio que a gente tem que tentar achar para desequilibrar. Mas enfim, cada pessoa tem o seu motivo para fazer ou não fazer algo, isso é muito individual. Eu sou assim, eu ajo dessa forma porque é algo que sempre deu certo para mim, eu tenho total convicção de que vai seguir dando certo, não tem segredo. É o famoso básico bem feito, arroz com feijão, sem ficar inventando mil firulas para ver se vai dar certo, para me acostumar de outra maneira. Não, pô, cara, não se mexe em time que tá ganhando. Basicamente é isso. Retornando, refeição da tarde, 160 gramas de arroz, uma fatia de abóbora, novamente mais ou menos 80 gramas, 120 gramas de sobrecoxa, mais um pouco de salada, cenoura e beterraba. E aí, hoje eu tive muita vontade de comer doce. Inclusive, até cheguei a entrar no Instagram se eu recomendo para vocês, eu não vou botar nem imagem aqui para vocês, porque eu não quero fazer com que vocês sofram também, mas eu gosto muito de cookies. E aí aqui em Pelotas tem um local que faz uns cookies assim, fenomenais, cara. Para mim, com certeza é um dos melhores que eu já comi, chamado Patron Cookies, que é da empreendedora, que também é influencer no Instagram, Manu por aí. Cara, os cookies são assim, surreais, muito bons. E me deu muita vontade de comer hoje. Aí eu cheguei a entrar no Instagram e olhei, fiz o carrinho ali do pedido e fiquei, cara, pô, não vou fazer isso comigo agora, sabe? Pô, terça-feira, cara, uma semana de baixa intensidade. Vou deixar pra comemorar depois, pra comer em outro momento. E aí, cara, estou com bastante frutas aqui e, pô, tenho fruta, tenho leite em pó e tenho mel. Cara, se vai errar, erra no mais saudável, por assim dizer, sabe? Até evito de ter muita coisa em casa de questão de doce, assim, para não recair a tentações em momentos como esse. Aí eu fui lá, pô, desisti dos cookies, vou deixar para outro momento, mostro para vocês em outro momento, mas deem uma olhada lá se vocês quiserem. Não vão se arrepender, muito menos se vocês quiserem comer, tenho certeza que vocês não vão se arrepender também. Aí eu fui lá e fiz 80 gramas de
Fruta de maneira geral, 20 gramas de leite em pó e mais 5 gramas de mel ali, só para dar uma adocicada na vida, por assim dizer. E caiu muito bem, matou a minha saciedade, matou a minha vontade de doce. São momentos aos quais às vezes a gente não planeja, mas cara, além de nutrir o corpo, a gente tem que às vezes nutrir o nosso cérebro, por assim dizer, sabe? Porque a nutrição não precisa ser a todos os momentos algo muito quadrado. Ainda mais que a gente não é atleta de fisiculturismo, já fazendo uma comparação aqui, né? Quem treina em déficit calórico para subir num palco numa competição, cara, os caras têm que chegar no extremo absurdo. Aqui a gente que é do Endurance ainda tem uma margem, digamos, entre aspas, uma margem de erro um pouco maior. Se você está com vontade de comer um doce ali, não precisa exagerar, por óbvio, né? Cara, come, sabe? Mas se puder optar por óbvio, por algo mais saudável, cara, aí sim, um gabarito é o melhor dos dois mundos, por assim dizer. Dito isso, agora na janta, novamente, sem mistério, básico, bem feito, 200 gramas de arroz, 100 gramas de frango, mais uma fatia de abóbora ali, essa pesou mais ou menos 60 gramas, mais 50 gramas de abacate e um pouquinho de salada também. Isso aí, pessoal, até vou ver quantas calorias deu e vou botar aqui no vídeo para vocês, porque como eu bem falei, eu não tenho nutricionista. É uma alimentação basicamente muito básica que eu faço, com sempre os mesmos carboidratos, mesmas fontes de proteína. Hoje, inclusive, eu não botei nenhuma fonte de carne vermelha porque eu não fiz. Via de regra também, eu sempre separo um dia da semana para fazer todas as minhas refeições ali. Eu não fico fazendo, via de regra, também todo dia frango, todo dia arroz, todo dia tal, A, B, C, não. Eu separo um dia ali, tento fazer o máximo possível para me render ao longo da semana, para que justamente eu não fique perdendo tempo ao longo da semana ali preparando as minhas refeições. Eu só tenho que ter o trabalho de separar elas. Então isso fica com uma logística muito, muito, muito melhor. Vou colocar aqui e vou ver quantas calorias deu. Pessoal, aqui apontou mais ou menos 2.200, 2.300 calorias, então esse é uma média de calorias as quais eu consumo aí em um dia normal, por assim dizer. Como eu estou também numa semana de recuperação, a intensidade dos treinos não são tão fortes. Então eu como basicamente nessa semana algo para ter energia e para não me fazer quebrar no treino do dia seguinte. Então é bem básico e não tem muito mistério. Inclusive, essa semana, questão aos treinos, segunda-feira eu fiz 18 km de rodagem Z2 praticamente também, hoje terça 8 km em Z2, amanhã, quarta, eu tenho um fartlek que vai ser mais ou menos uns 16 km e 500 metros, mais ou menos, que é o bloco principal ali, eu acho que 4 vezes ou 5 vezes de 2 km para 1 km, os 2 km principais ali é 13,54, uma coisa assim, e depois na sexta-feira eu tenho mais 12 km de rodagem em Z2 e aí no sábado eu tenho um progressivo que eu vou fazer, na verdade é um treino livre, são 28 km livres, que eu combinei de fazer com um amigo meu, inclusive ele vai ser parte do pelotão Sub 1310 lá em Porto Alegre, e a gente vai fazer basicamente o treino dele, que ele vai fazer 35 km, salvo engano, e eu vou fazer, enfim, boa parte com ele, vou fazer 28, e ele tem um treino progressivo, então a gente vai fazer isso, e esses serão os treinos da semana, inclusive essa semana eu vou fechar com 83,500 de quilometragem, basicamente. Uma quilometragem bem aquém do que nós vínhamos fazendo nas semanas anteriores, mas é justamente nessa semana que a gente recupera o corpo para que nas próximas duas a gente venha com os 2 pés na porta, sem margem para erro, chamado all-in. Cara, é o momento de arriscar o que tiver que arriscar, porque a gente vai ver o quão preparado a gente está para essa prova e o quão longe a gente pode chegar em questão de previsão de tempo. Porque eu acho que esse último treino ao qual eu fiz
no sábado passado me deu muita prospecção de fazer um sub 13:10, entre aspas, tranquilo. Aí a gente vai tentar medir nessas próximas 2 semanas aí o quão aquém do sub 13:10 a gente consegue entregar. Claro que no pelotão ali a gente está muito blindado em questão de quão possível é chegar um tempo mais baixo que isso, mas a gente vai trabalhar duro aí para chegar no dia e entregar a nossa melhor marca para o dia. A gente tem total convicção de que o trabalho vem sendo feito e lá, quando chega no dia, tem aquela atmosfera a mais de prova que com certeza vocês que já fizeram conhecem bem. Eu nunca participei de uma prova tão grande assim. As maiores provas das quais já participei foram as daqui de Pelotas, foi a 2ª e a 3ª maratona daqui de Pelotas, e são provas grandes assim, para a região é a maior, querendo ou não, mas não se compara, com todo o respeito, a uma maratona internacional de Porto Alegre. E lá, com certeza, com vários momentos ali, com a torcida dando aquela energia a mais ao longo do percurso, nos fortifica, faz com que a gente esqueça a eventual dor que esteja sentindo e a gente vai embora. É o famoso toca os cavalos e vamos dar win nessa parada. Mas, dito isso então, pessoal, esse é o cenário, como vocês bem puderam ver aí nas 24 horas da minha alimentação. Cara, é sem mistério, é o básico bem feito. Para mim é muito fácil, aqui eu quero até fazer uma observação, para mim é muito fácil me alimentar de comida de verdade, porque esse até foi um hábito que eu adquiri lá quando eu comecei com uma visão e um treinamento totalmente voltado para a hipertrofia na musculação. Ali por volta de 2020, 2021, cara, 2020, 2021 foi um período bem turbulento da minha vida ali, pô, bebia pra caramba inclusive, mas enfim, naquele momento eu já começava a me alimentar de maneira mais como eu me alimento hoje, com vários deslizes, vai pra lá, vai pra cá, mas enfim, foi ali que começou a minha mudança. E aí isso foi evoluindo ao longo dos anos e fez com que, pelo menos nos últimos 3 anos aí, basicamente a minha alimentação seja isso. Almoço, refeição da tarde, janta, basicamente são os mesmos alimentos. Dependendo da fase de treinamento ali, entra mais carboidratos com menor fonte de concentração ali, por exemplo, batata, pode comer bem mais em relação ao arroz, tem mais volume no prato e alguns outros carboidratos também, mas basicamente em ciclo de maratona, cara, é isso, é comer aquilo que te cai bem e aquilo que te dá energia para entregar os treinos aos quais tu tem que entregar. Para mim isso funciona muito bem, ressalto novamente, cada pessoa é um ser muito individual, por isso a importância de procurar o teu profissional da nutrição aí para te auxiliar ao longo desse processo, porque além da gente querer entregar performance, a gente quer o quê? Saúde e longevidade. Esses com certeza são os 2 principais objetivos da nossa vida, pelo menos é para mim e tenho certeza que para boa parte de vocês também é. A gente quer em alguns momentos meio maluco de querer fazer muito mais performance do que as outras áreas, porque aqui eu quero fazer um parênteses. Esportes de alto rendimento não são saudáveis. Cara, correr uma maratona não é saudável. É extremamente extenuante submeter o teu corpo a um desgaste ali de 2 horas e pouco, 3 horas e pouco, 4, 5, 6, enfim, cada pessoa tem o seu tempo aí. Mas, cara, não é saudável, a gente tem que cair na realidade que o negócio é um extremo, que poucas pessoas conseguem chegar lá e o nosso corpo vai ao extremo durante o ciclo de treinamento e também no dia da prova. Então a gente tem que ficar bem ciente disso. Mas no resto, por assim dizer, a gente tenta sempre buscar a saúde e a longevidade de maneira geral. Enquanto a gente é novo, a gente busca performance com muita responsabilidade, mas a gente tenta achar um equilíbrio aí. Pessoal, dito isso, como vocês bem puderam ver aí, cara, alimentação, nutrição para esportes, para performance, para saúde, não tem muito segredo, cara. Hoje, né, no dia de hoje, inclusive, faltou até um pouco de legumes ali, aos quais eu costumo comer mais durante a semana, alface, brócolis, eu gosto bastante também. Mas enfim, são momentos específicos aos quais entram
E é isso, faz parte. Também em alguma das próximas 2 semanas eu vou fazer um episódio de 48 horas da minha alimentação, revelando já a estratégia de nutrição da prova. Então eu vou tentar fazer um desses longos principais no domingo. Então vou fazer a parte nutricional ali de carb load tanto da sexta como do sábado. Sábado, basicamente, vocês já estão vendo aí ao longo das últimas semanas, é aquilo sem segredo, mas eu vou incluir aí também em algum episódio 48 horas da minha nutrição de carb load pré-prova, porque tem que testar tudo já, né, pessoal? Inclusive também divulgando a minha estratégia de nutrição da prova, porque isso é um ponto muito importante, a gente tem que se atentar, tem que treinar antes, ingestão de quantas gramas de carboidrato por hora que a gente vai fazer ali na prova para não dar algum probleminha lá na prova, né? Ninguém quer passar por isso. Todo mundo corre o risco, mas ninguém quer passar por isso. Então a gente tem que o quê? Minimizar as chances de algo acontecer. Mas é isso. Episódio de hoje mais curto, um pouco mais falado, mostrando um pouco dos bastidores aqui e tentando passar para vocês o porquê que eu faço isso e não aquilo, porquê que eu prezo comida de verdade. Porque quando eu como comida de verdade, aqui tem para finalizar, quando eu como comida de verdade eu me sinto bem. Eu não consigo ficar, por exemplo, 2 dias, 3 dias comendo só bobagem. Vou comer um folhado, vou comer uma torrada, vou comer alguma coisa assim. Inclusive quando eu viajo, esse é um dos pontos principais que me pega. Quando eu saio totalmente da minha rotina e não consigo encaixar, por exemplo, 2 refeições ali de comida de verdade, sabe? Arroz, feijão, carne, salada, cara, eu fico... Vai passando os dias assim, vou ficando esquisito, cara. Vai dando contra, assim, a minha energia já baixa, mas enfim, são períodos ali aos quais às vezes a gente tem que se submeter, tem que passar por isso, porque a vida não é só a gente viver numa rotina, não tem como, a gente tenta amenizar ao máximo os impactos, se preparando mas chega alguns momentos que não tem muito o que fazer. Mas, como tudo na vida, são momentos. O importante é o quê? No longo prazo, a gente ser constante e fazer aquilo que tem que ser feito dia após dia para nos levar o mais próximo possível dos nossos objetivos. Dito isso, agora sim, pessoal, finalizando o episódio aqui, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, me segue no Instagram, me segue no Strava, vamos embora, porque agora já é 7 horas, amanhã tem treino fartlek, não é tão pesado assim, mas é um treino importante, tem que fazer. Semana de baixa para recuperar o corpo, nas próximas 2 aí sim, semana de choque, para levantar o corpo, ficar mais cansado ainda, mas estamos preparados, estamos ansiosos aí para viver essa fase. E é isso, meu povo, nos vemos no próximo episódio e falou!